Shalom, bem-vindo à nossa série de estudos Gente como a Gente. Hoje nós vamos dar continuidade olhando a vida de um homem que apareceu pouco na Bíblia, é muito citado, mas ao mesmo tempo a sua história é muito curta na Bíblia, mas muito inspiradora, porque revela a graça de Deus atuando na vida de uma pessoa que tem sede no coração. Eu convido você a ver comigo hoje sobre a vida de Nicodemos. Mas antes, vamos orar. Pai, eu peço que a tua graça seja sobre cada um que esteja nesse momento acompanhando o estudo e que a tua bondade os alcance, trazendo revelação dos céus aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando nós pensamos em Nicodemos, devemos lembrar que Nicodemos ele era um fariseu. E o fariseu ele era caracterizado pelo legalismo, apegado às minúcias das regras, das normas, dos costumes, da lei. Então, em função desse apego excessivo, isso causava para eles uma série de dificuldades espirituais. O que nós podemos entender é o seguinte: o fariseu, como um zeloso da lei, alguém que guardava a lei, preocupado em guardar o cumprimento da lei, ele tinha boas intenções, eles não eram ruins. No entanto, o apego às minúcias, às regras e à teoria fazia com que eles muitas vezes se perdessem e deixassem de observar aquilo que era importante, o espírito da lei. Por isso que Jesus muitas vezes dizia: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Porque quando ele citava ouvistes o que foi dito, ele estava citando os escribas, os fariseus, enfim, os religiosos daquele tempo. Mas ele dizia: eu, porém, vos digo. O que ele trazia nisso? Ele trazia o ensino a respeito do espírito da lei, aquilo que de fato Deus queria falar através daqueles preceitos. Então Jesus não se atinha muito à teoria da lei, mas à prática da lei. Mas o fariseu não, eles ficavam muito mais na teórica, a estética, eles se ligavam mais à forma externa como a coisa era vivida. Por isso eles estavam sempre pegando no pé de Jesus, dos discípulos, porque eles se preocupavam muito com a aparência. Mais ou menos como aquelas pessoas que hoje também se apegam à questão da forma e não da essência, se apegam às roupas e não à questão da vida espiritual, a dons. Se a pessoa tem muitos dons, tem poucos dons, para definir se ela é espiritual ou se não é espiritual. Enfim, são pessoas que estão muito mais ligadas à teoria bíblica, à teoria da espiritualidade, mas sem a prática real. É aquilo que Tiago fala, a gente deve crer, a gente deve conhecer a palavra, mas a gente também deve colocar em prática aquilo que a gente aprende. Por isso, os fariseus eles tinham muito poucos frutos. O povo observava a lei, observava os preceitos dos fariseus, muito mais por receio, pela imposição, do que pelo amor. Mas quando eles olhavam para Jesus, eles observavam que as pessoas iam porque elas tinham sede, elas percebiam algo diferente nele. Então, os fariseus eles eram aqueles que tinham muita teoria sem fruto, não apresentavam vida. E por isso eles podiam ser igualados àquela figueira que Jesus amaldiçoou e ela secou de um dia para o outro, ou melhor, imediatamente, no dia seguinte eles foram ver, ela estava totalmente seca. Mas ali Jesus estava mostrando exatamente isso, que aqueles que eram apegados à teoria, mas não tinham vida, eram como aquela figueira, que tinham muitas folhas, mas não tinham os frutos que deveriam ter. Por isso, os fariseus eles tinham muitos ciúmes de Jesus. Eles sentiam ciúmes, porque eles olhavam a teoria de Jesus, eles viam que havia vida, havia autoridade, o povo mesmo reconhecia isso,
porque eles diziam que ele ensinava como quem tinha autoridade. Eles observavam os seus frutos, mas desprezavam os frutos. Então, de repente, um paralítico é curado e eles desprezavam aquele feito, mas eles se apegavam ao fato de ter sido curado num sábado. Então, eles estavam na teoria do sábado, sem observar que o fruto era maior do que aquela teoria. Por isso, Jesus era condenado pelos fariseus. Eles condenavam Jesus por causa dos métodos. E método, gente, é forma. Forma não é essência. Se você tem a essência, você pode mudar a forma, as fórmulas, porque o mais importante é ter vida com Deus, e isso é a essência de tudo. Nicodemos, como fariseu, ele com certeza ele estava também observando os acontecimentos. E ele via as notícias, ele observava aquele galileu simples que não tinha onde reclinar a cabeça e que estava ensinando, atraindo multidões, milagres estavam acontecendo. E Nicodemos, com certeza, ele era alguém que estava assim interessado, curioso em saber quem era esse galileu, quem era esse tal de Jesus. No entanto, havia algo em Nicodemos que é muito comum no meio cristão, no meio de qualquer pessoa pode ter isso, mas eu vou falar do meio cristão, que é o medo do homem, ou seja, fazer ou deixar de fazer as coisas em função do que os outros podem pensar, do que os outros vão falar. Então, quando Nicodemos vai procurar Jesus, ele procura à noite, porque com certeza ele tinha receio de que os outros fariseus, que eram críticos de Jesus, se tornassem seus adversários, seus inimigos, que o criticassem, que ele fosse excluído daquela posição de relevância, já que ele era alguém importante no meio social que ele estava vivendo. E a pessoa que é assim legalista, o fariseu, né, o apegado à teoria, à estética, tem muito medo do que os outros pensam, porque está preocupado apenas com a sua aparência e não com o coração. Então é uma pessoa que quer aprovação humana, que se dirige ou faz as coisas em função do que os outros pensam e não do que Deus pensa. Então Nicodemos vai procurar Jesus de noite. E quando Nicodemos faz isso, acontece um impacto, porque ele, como um religioso, né, ele tenta criar um ambiente que fosse favorável a ele mesmo. Então ele vai começar a conversa com Jesus, com elogios, com a estética, e Jesus vai direto na essência. Então leia comigo no Evangelho de João, capítulo 3, os versos 2 e 3. E veja só como esse impacto acontece. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então veja, Nicodemos chega como um bom fariseu, dando voltas, né, vindo com a estética, bom mestre, né, sabemos que és conhecedor. Então ele tenta ganhar o coração de Jesus com os elogios. Mas Jesus, ele vai na essência, e ele diz: é necessário nascer de novo. O que acontece nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, na sequência, é, vamos dizer assim, um embate entre duas posições antagônicas. Nós vemos obras versus lei. Nós vemos a força humana versus cruz. Vemos troca versus presente.
Vemos conquista versus aceitar de graça. Porque dentro do conceito judaico e dos fariseus, era necessário que a pessoa conquistasse a benevolência de Deus, fizesse coisas para merecer Deus. Então ele tinha que agradar Deus cumprindo todos aqueles preceitos que eram ensinados pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes em geral. Então, vamos dizer assim, um espírito que ainda perdura até hoje, em que a pessoa ela quer de fato agradar a Deus, mas ela acha que vai agradar a Deus fazendo muitas coisas. Por isso Jesus vai na essência. Você quer agradar a Deus? Então você precisa nascer de novo. Você quer agradar a Deus? Precisa ser uma nova criatura. Você quer agradar a Deus? Precisa ter um novo coração. Não basta simplesmente você cumprir os seus preceitos religiosos, ir na igreja, participar dos cultos, cantar no coral, fazer orações, ler a Bíblia. É necessário nascer de novo. Todas as religiões, elas estarão em um ou outro polo. Ou estará ligado diretamente ao legalismo e à necessidade de conquistar pelas obras o agrado de Deus, ou estará na graça, compreendendo que em Jesus recebemos de graça a bênção da salvação. E só o cristianismo apresenta a graça como solução do pecado e da queda do homem. Então, o legalismo ele faz parte das religiões em geral. O legalismo faz parte da religiosidade aparente. Agora, o legalismo, a religiosidade, traz 3 caminhos. E isso é importante a gente observar. O primeiro deles, o medo de não fazer o suficiente. A pessoa que segue o caminho do legalismo, ela tem constantemente esse medo, sempre está com receio de não fazer o suficiente, de não ser suficiente. Por isso, há um peso de cobrança sobre seus próprios ombros, porque faz as coisas religiosas para agradar a Deus, para alcançar Deus, mas ao mesmo tempo tem sempre medo de que aquilo não seja suficiente. Então, tem medo dos outros, tem medo de Deus, tem medo da morte, tem medo do diabo, tem medo de tudo. O segundo caminho que o legalista pode tomar é o da arrogância, de achar que está fazendo tudo suficiente. Ou seja, eu sou capaz de fazer tudo, agradar a Deus e por isso eu sou abençoado. E isso é um perigo, porque a arrogância fecha o coração, endurece o coração, e é isso que a Bíblia chama de cerviz dura, um pescoço duro que não se dobra, não se curva, não se rende. O terceiro caminho do legalismo é o fracasso de ter cometido algum erro. Veja, o primeiro é o medo de não conseguir fazer o suficiente. O terceiro é a constatação de que eu cometi algum erro e eu me sinto fracassado. E muitas vezes, muitas pessoas abandonam a fé exatamente nesse ponto, porque consideram que para agradar a Deus tem que fazer tudo, tem que cumprir todos os requisitos que são exigidos, mas quando percebe que erra, não consegue encontrar o perdão, porque a graça oferece perdão. O legalismo, ele oferece apenas a troca. Eu dou alguma coisa para Deus para receber a bênção dele. Então, o legalista, ele está sempre com fome. Não porque seja aquela pessoa que está buscando Deus. O legalista é aquela pessoa que ela não encontra alimento. Então, ela cumpre preceitos, mas não alimenta a sua alma, o seu espírito, porque nunca encontra o alimento verdadeiro. Ele está sempre buscando justificar seus atos, buscando uma inocência que só se consegue na graça e no perdão. Por isso, o legalista raramente busca o perdão, de confessar,
de reconhecer e de buscar perdão pelos seus atos. Mas o que observamos em Nicodemos é que, embora ele seja um fariseu, ele queria mais, ele sentia necessidade de algo mais. E por isso, ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai à noite, mas ao mesmo tempo, ele arrisca tudo. Porque se ele fosse visto, ele poderia ser até excluído, né, das atividades que ele se envolvia. Então olhamos para Nicodemos e ele chega para Jesus. E ali há um diálogo, né, uma conversa entre eles, e Nicodemos, o religioso, o conhecedor da lei, o que ensinava a lei, ele fica mudo diante do Mestre Jesus. Ele faz uma afirmação logo de início: és mestre. Ao longo da conversa faz duas perguntas e fica nisso. E o tempo todo ele tem que ouvir a respeito da obra de Deus, da graça de Deus que faz uma pessoa nascer de novo. Então aquilo que Jesus fala com Nicodemos muda a sua vida por completo. Porque o que é que Jesus vai falar para ele? Nicodemos, a espiritualidade que você busca, que você tem interesse em conhecer, ela nasce de Deus. A fonte da vida espiritual não está na lei em si, está em Deus. Você observa os mandamentos, você observa a lei, mas precisa buscar a vida em Deus, porque a lei sem a vida de Deus, ela é letra morta. O que Jesus fala para ele é que precisa nascer não num hall de membros, precisa nascer não num costume de frequentar a igreja e os cultos, precisa nascer da água e do Espírito. É obra do céu na vida de alguém. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, não são as suas atitudes que farão de você alguém aceito diante do Pai, mas será o nascer do Espírito Santo de Deus, o se tornar uma nova criatura. Aí nós olhamos lá para o capítulo 3, que nós estamos olhando a história de Nicodemos, lá no verso 8, Jesus fala algo que vai surpreender Nicodemos. Veja só o que ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todo religioso gosta de ter controle. Uma pessoa que se quer religiosa, ela pode até ter nascido de novo, mas criou um hábito de ser mais religioso do que espiritual. É uma pessoa que quer ter controle das coisas. As coisas precisam ser do jeito dela. Mas aqui o que está dizendo é que o Espírito é como o vento, você não tem controle, ele simplesmente acontece. O Espírito sopra para onde ele quer, ele faz o que quer, ele toca quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quiser, ele faz a obra que ele desejar. Então isso tira o controle das mãos do religioso. Mas o religioso ele não quer se submeter, o religioso quer ter o controle. Por quê? Porque ele quer agradar a si mesmo, ele quer que as coisas aconteçam de tal forma que ele seja o centro, que as coisas agradem o seu jeito de ser. No entanto, Jesus está dizendo: olha, é Deus quem oferece, quando ele quer, a quem ele quer, do jeito que ele quer. Então, Jesus ele declara que esse novo nascimento, ele oferece apenas um motivo da parte de Deus. Deus tem apenas um motivo. Então veja, ele está falando sobre esse novo nascimento, mas chega lá no verso 16 e Jesus ele dá a essência, por que Deus deseja que a gente nasça de novo. Então, capítulo 3, verso 16, a gente lê assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante aqui,
Porque, de repente, veja, é óbvio que Jesus não está esquecendo de todos os ensinos práticos das coisas que Deus pede de nós. No entanto, quando Jesus usa João 3,16, ele está impactando um homem que está acostumado a cobrar o cumprimento de regras dos outros. Tanto é que Jesus diz, olha, os fariseus, ai dos fariseus, porque atam pesados fardos sobre os outros e eles mesmos não carregam. Então, por exemplo, quando você pega o talite, né, que é um manto usado pelos sacerdotes, você vai observar que ele tem na sua borda muitos fiozinhos com nozinhos, né? Então são mais de 600, cada um representando um mandamento, um preceito a ser observado. Então, de repente Jesus está dizendo assim, Nicodemos, tudo isso aí é bom, mas se você quer agradar a Deus e nascer de novo, tem apenas que crer. É apenas crer. Não são esses mais de 600 mandamentos sendo cumpridos que te darão uma vida com Deus, que produzirão em você espiritualidade verdadeira. O que vai produzir essa espiritualidade é você crer. É apenas e tão somente crer. Nada de regras, nada de méritos pessoais. O mérito todo de Deus. Então o fato é que a gente precisa entender isso. É tudo graça. É tudo obra da graça e da bondade de Deus. Quando uma pessoa vai a Deus, não é porque ela está se esforçando, cumprindo as regras e fazendo tudo o que precisa. Quando uma pessoa vai a Deus, é porque o Espírito Santo está atraindo. Ninguém busca Deus por si mesmo. Romanos 3,10 diz isso, não há um justo nenhum sequer, não há nenhum que busque a Deus. Ou seja, o nosso coração é perverso, não deseja Deus. Se buscamos Deus é porque primeiro Ele derramou graça sobre nós, que nos capacita a crer e a buscar. E aí, quando nós olhamos para a vida de Nicodemos, vemos esse homem sendo impactado por isso. Um homem acostumado ao cumprimento de regras e, de repente, ele é impactado pelo fato de que basta apenas crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então, quando Nicodemos é impactado, algo começa a acontecer dentro dele. E aí nós não vamos encontrar mais Nicodemos ao longo da história, a não ser lá no final, depois que Jesus é morto na cruz. Ele está lá na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, e eu creio, Nicodemos acompanhou todo aquele processo. Ele viu tudo aquilo acontecer. E ele tinha dois caminhos. O caminho é se apegar às tradições, se apegar aos costumes, se apegar às regras, se apegar ao desejo de ser agradado na religião, ou então pegar o caminho da graça e confiar que só Deus poderia fazer a obra na sua vida. Só em Deus ele poderia de fato encontrar razão de existir. E ao que vemos, Nicodemos encontrou o caminho certo. Ele fez a escolha certa. Ele decidiu que queria de fato seguir a Jesus da forma correta, vivendo em fé e dependência do Senhor. Então, quando nós olhamos lá para o capítulo 19 de João, os versos 39 a 42, a gente lê o seguinte: E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo,
no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, se Nicodemos buscou Jesus de noite, ele agora vai buscar o seu corpo à luz do dia. Se Nicodemos procurou na sombra da noite aquele encontro, agora ele busca servir Jesus aos pés da cruz. Mesmo apegado ao legalismo, Nicodemos teve a vida transformada, porque ele teve um encontro com Jesus. E conhecer Jesus muda tudo. Não são as regras, não é a religião. A pessoa de Jesus muda a história de qualquer um. Por isso, você pode, como Nicodemos, buscá-lo. Talvez em algum momento você possa ter sentido medo do homem, medo das pessoas, do que vão pensar, mas é necessário coragem. E Nicodemos encontrou a coragem de buscar Jesus depois, mesmo que o vissem, mesmo que o condenassem. Ele foi responsável por resgatar o corpo de Jesus e sepultá-lo. Então nós podemos dizer que, assim como Nicodemos, eu e você, muitas vezes nos escondemos, muitas vezes temos medos, muitas vezes guardamos no coração a religiosidade, o legalismo, mas Jesus nos liberta de tudo isso e Ele nos dá um novo motivo, uma nova razão de viver.